Boa noite, pessoas. Eu sou Marília Araújo, biomédica, e essa é mais uma aula para a disciplina de Biofísica e se faz necessária para que possamos compreender as aulas futuras de nefelometria e de turbidimetria. Todos são métodos de análise onde a gente vai ter a interação entre a luz, os espectros de luz e a amostra a ser analisada. Então, a gente vai usar a luz para que ela interaja com a matéria, ou seja, o soluto que vai estar dentro dessa solução, dentro dessa amostra, e daí a gente vai saber se esse soluto absorve luz, transmite luz ou dissipa luz. A partir daí eu consigo medir a concentração desse soluto nessa substância, dando assim um resultado para essa pesquisa. Então, a gente vai utilizar a emissão de uma luz branca, que a gente vai chamar de espectro de emissão, que seria aí o princípio, né? A luz de princípio. Quando a luz branca ela passa pelo prisma, ela vai ser decomposta em vários raios. Então, a luz branca ela não é branca, a gente a enxerga branca, porém, ela é composta por uma faixa de cores que vão do vermelho até o violeta. E essa faixa de cores é chamada de espectro de emissão. Então, essa luz branca vai ser projetada para a imagem, ela vai entrar em contato com essa ela vai ser projetada para a amostra, vai entrar em contato com o soluto dessa amostra e a gente vai conseguir analisar a interação dessa amostra com essa luz. Se ela vai ser contida, refletida, propagada, dissipada. Então, a luz é uma forma de radiação eletromagnética composta por fótons que são responsáveis por transmitir essa eletricidade que entrarão em contato com o soluto, né, dessa amostra e darão resultado no final. A aplicação a gente consegue empregar esse método, onde a gente analisa a capacidade de reter ou de absorver luz ou de transmitir luz das partículas contidas nessa amostra. Então, eu tenho tipos de comprimento de ondas eletromagnéticas, diferenciando os tipos de luz. Então, cada comprimento de onda, eu terei um tipo de luz, e cada tipo de luz me dará uma análise diferente, será usada para um método diferente. A espectrofotometria é um método analítico baseado na interação da matéria com essa radiação eletromagnética, que seria a luz, calculando o quanto é absorvido e o quanto é transmitido. O espectrofotômetro, como a gente já viu, ele tem uma base de foco de luz com 7 cores visíveis, onde é emitida luz, né, radiação eletromagnética, resultando na concentração dessa amostra e resultando também na propagação ou retenção dessa luz que foi emitida. A utilidade do espectrofotômetro é para a gente fazer medição de transmitância ou de absorbância, ou seja, transmitância, luz que foi transmitida, e absorbância, luz que foi absorvida nessa interação com o soluto presente na amostra. Então, na transmitida, eu tenho radiação de luz que foi transmitida da amostra. Então, essa luz entrou em contato com a amostra e as partículas dessa amostra transmitiram essa luz. Na absorbância, eu tenho uma radiação de luz que interagiu com a amostra e essa amostra absorveu essa luz. Então, se minha amostra absorveu essa luz, eu vou ter uma transmitância pequena, porque se ela absorveu, ela não transmitiu. E se eu tenho uma transmitância grande, então eu não tenho uma absorção grande. Elas são inversamente proporcionais. Dentre os princípios da espectrofotometria, é a absorção da luz por moléculas dispersas em uma solução. Então, o princípio do teste no caso, não é nem a absorção da luz. O princípio do teste vai ser a interação da luz com as moléculas dispersas nessa solução.
Então, as radiações eletromagnéticas que compõem a luz têm comprimentos de ondas diferentes, como a gente já viu. Então, o comprimento de onda entre 380 e 750 nanômetros são visíveis ao olho humano. Já as radiações que possuem comprimento de onda abaixo dos 380 nanômetros é a luz que a gente conhece como luz ultravioleta. Já temos ainda a luz infravermelha, que aí eu vou ter comprimentos de onda acima de 750 nanômetros. E a absorção, né, ou a interação dessa luz com a matéria vai depender da natureza dessa solução, ou seja, dos componentes presentes nessa solução. Se os componentes têm essa afinidade maior com a luz ou essa concentração maior, impedindo que seja transmitido, né, barrando ali a luz para que ela não seja transmitida por leitor. Então, amostras muito turvas, geralmente elas não transmitem muita luz, porque essa luz vai ficar contida nessa amostra, não consegue passar para o leitor. Então, geralmente a gente já sabe que essa será uma amostra muito concentrada. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o comprimento de ondas visíveis ao olho nu, que vão de 380 a 400 e de 750 a 780 nanômetros. Abaixo de 380 nanômetros a gente encontra aí a luz ultravioleta e acima de 750 nanômetros a luz infravermelha. Na prática laboratorial, quando a gente utiliza esse método de espectrofotometria, a gente segue a lei de Lambert-B, que diz que a absorvância é diretamente proporcional à concentração do soluto. Então, se eu tenho uma amostra muito concentrada, eu terei pouca transmissão e mais absorção. Essa fórmula é uma fórmula empregada na lei de Lambert-B, mas a gente não utiliza porque ela todo esse processo é semi-automatizado. Então, o leitor de espectrofotômetro já diz a gente quanto foi essa leitura. Os componentes do espectrofotômetro. Então, eu tenho um aparelho que faz essa análise para mim, chamado de espectrofotômetro, onde eu vou ter a emissão de luz, um leitor do outro lado e as cubetas, onde vão ficar a minha amostra e onde vai ficar uma solução padrão para a gente poder calibrar esse aparelho. Então, eu tenho uma fonte de luz composta por uma lâmpada de deutério, que é uma lâmpada UV, e uma lâmpada de tungstênio, que é uma lâmpada visível a olho nu. Tem o colimador, que é uma lente de transporte e de direcionamento dessa luz para a minha amostra. Tem um monocromador, que é um prisma, um dispositivo eletrônico que transforma a luz nos comprimentos de onda necessários para que interajam com a amostra. Temos a cubeta, que é um recipiente onde vai ficar a amostra, ela geralmente é feita de cristal. Temos o detector, onde é o que vai medir a radiação de luz que foi transmitida, então o que não foi absorvido foi transmitido. O que foi absorvido terá pouca transmissão. Como eu falei no começo, ela é inversamente proporcional. Quando eu tenho uma transmissão grande, eu não tenho absorção. E quando eu tenho uma absorção, eu não tenho uma transmissão grande. Aqui temos o processo do aparelho do espectrofotômetro com a emissão de luz, o monocromador, que vai selecionar, né, o comprimento de ondas. Temos o detector, onde vai me dizer o que conseguiu passar por essa amostra, né, a transmitância dessa amostra. E a partir dela eu consigo saber o que foi absorvido. Aqui são as cubetas e eu tenho amostras de intensidades diferentes, amostras de concentrações diferentes. Aqui um aparelho de espectrofotômetro. Dentro desse aparelho, quando a luz é emitida, ela passa assim através da amostra e vai para o leitor. Então, a partir do que chega ao leitor, a gente sabe se essa amostra está muito concentrada,
ela não deixa a luz passar, né? Ou essas moléculas absorveram a luz, por isso que ela não conseguiu passar. E se ela é uma amostra menos concentrada, dependendo da composição dela, ela vai ter uma transmitância maior, né? Vai chegar mais luz do outro lado. Aqui eu tenho exemplos. No caso aqui a gente vai ver nas próximas aulas e vocês vão entender a turbidimetria e a nefelometria assim, ó. A turbidimetria é a luz que foi transmitida e a nefelometria são luzes que foram dissipadas. Então entraram em contato com a matéria e seguiram em outros cursos. Ela foi dissipada. A absorção é proporcional à concentração da amostra. É como eu falei, se eu tenho uma amostra muito concentrada, provavelmente eu terei aí uma absorção maior dessa luz. Aqui a gente tem uma análise de glicemia, né? A análise da glicose através do processo de espectrofotometria. O aparelho de espectrofotometria é muito utilizado para dosagens bioquímicas em laboratórios de médio e pequeno porte, que não tem toda a aparelhagem para uma análise automatizada. Então, a gente utiliza o espectrofotômetro para isso. É um aparelho de custo bem menor. Então, eu sigo o procedimento básico dos kits, né? Onde eu vou fazer o branco, o teste e o padrão. Eu vou fazer homogeneizar, incubar essa amostra. Eu vou fazer a mistura, homogeneizar, incubar a 37 graus Celsius por 10 minutos. Vou zerar o aparelho com branco. Quando eu passo o branco, ela é uma amostra neutra que vai zerar esse aparelho para que toda medida que seja daqui para frente seja precisa e condizente com a amostra, que não tenha interferências, resíduos de outras análises. Então, eu vou zerar com o branco, vou determinar a absorção do teste e do padrão para que ele fique correto, tem que estar entre 490 e 520. E essa solução ela fica estável até 30 minutos, então eu vou ter que analisar isso até esse prazo. Então, a gente colocou no aparelho de espectrofotometria, na cubeta, a amostra. E na própria bula do teste de glicemia, eu vou ter o cálculo para a gente fazer através da espectrofotometria, da absorvância desse teste, pela absorvância do padrão, multiplicado por 100, eu terei aí minha análise. Então, a gente vai colocar essa amostra no aparelho, a absorvância do teste vai ser medida, o aparelho já vai me dar essa absorção. Como é que ele sabe me dar a absorção? Pelo que ele leu na transmissão. Então, se eu li, se na transmissão foi pouca, então eu terei uma absorção maior. Se a minha transmissão foi muita, eu terei uma absorção menor, consequentemente uma amostra menos concentrada, com menos partículas de glicose. No caso aí a gente fez a leitura da absorvância do teste, que deu 0,362 no aparelho do espectrofotômetro. A gente fez a absorvância do padrão. Antes de tudo isso foi zerado com o branco. Então a gente faz o cálculo e a gente tem a medida final em miligramas por decilitros da glicemia. Também é utilizada para outras análises dentro da bioquímica. Dosar as transaminases, TGO e TGP, ureia, glicose, triglicerídeos, hemoglobina. Porém, para amostras muito turvas, o espectrofotômetro não vai dar uma leitura muito precisa. E a gente vai ter que se adequar na bula dos kits, né, dos reagentes que eu estou utilizando para cada tipo de análise que eu estou fazendo. Vou ter ali um comprimento de ondas, que eu vou ter que calibrar esse aparelho nesse comprimento de ondas, ajustar ele para cada análise que eu for realizar. Mas todas essas informações vão estar contidas na bula dos nossos reagentes para fazer essas análises. Então, basicamente,
A espectrofotometria é a análise da interação, né? A gente tem uma análise da amostra a partir da interação de espectros de luz, a partir dessa interação da luz emitida pelo aparelho, que vai interagir com essa amostra e daí vai me dizer a concentração dessa amostra. No caso, se eu tenho uma amostra muito concentrada, pouco concentrada, no final vai me dizer, a partir dessa interação com a luz e a matéria, vai me dizer uma dosagem. Muito obrigada a todos e seguimos para as aulas de nefelometria e turbidimetria.